pouco tempo atrás, os fundos imobiliários de papel eram os queridinhos dos investidores e agora alguns fundos estão até dando medo em alguns investidores, porque de um lado você tem fundos pagando ali mais de 1% ao mês, enquanto isso, de outro lado, você tem fundos caindo 30%, 40%, 50%. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra gente conseguir conversar um pouquinho, entender um pouco mais o que de fato está acontecendo com os fundos imobiliários, por que alguns fundos estão tomando calotes e se essas quedas de 30%, 40%, 50% representam uma oportunidade ou um risco que você já deve vender as suas cotas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o curtir aqui para você mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para você e ele passar a mostrar mais vídeos como esse para você. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Bom, pra gente começar aqui, você precisa entender o que são fundos imobiliários de papel. Brevemente, existem dois tipos de fundos. Os fundos de tijolo, que compram imóveis físicos, e os fundos de papel, que compram títulos de renda fixa. Os títulos de renda fixa que esses fundos de papel compram representam uma dívida entre o emissor e o investidor. É por isso que muitos fundos estão tomando calote. Se caso você nunca ouviu ninguém falar sobre isso, é porque aquele investimento que ele fez não foi pago. E isso gerou consequências negativas para aquele fundo que podem até refletir nos rendimentos que o fundo paga mensalmente ou até no próprio valor das cotas. Alguns fundos estão tomando calotes porque esses calotes estão diretamente ligados com uma alta taxa de juros. A Selic no patamar de 13,75 é muito bacana para quem ganha dinheiro com investimentos em renda fixa, como CDBs, LCIs, como vários vídeos que eu mostro aqui para vocês, mas uma taxa de juros alta é péssimo para a economia, porque isso aí desaquece a economia no geral e também encarece a dívida das empresas. É por isso que muitos fundos imobiliários, como HCTR11, TORD11, DEVA11, tomaram calote de alguns CRIs e isso refletiu diretamente no preço das cotas. Agora, algo interessante de você também entender é que, além de você ter dois tipos de fundos imobiliários, os fundos de papel e os fundos de tijolo, também existem as classificações de risco dos fundos, onde de um lado você tem os fundos high yield, que são fundos que pagam um dividendo maior, mas também são fundos mais arriscados, e os fundos high grade, que são fundos mais conservadores. Muita gente sofreu com a queda aí dos fundos que eu comentei com vocês, como DEVA11, HCTR11, entre outros fundos, e a dúvida que fica no ar é a seguinte: será que esses fundos podem se recuperar, podem voltar aos patamares que eles tinham antigamente, até pagar um dividendo próximo do que eles pagavam? E respondendo essa pergunta de forma bem direta para vocês, isso aí vai depender muito de como a gestão vai se comportar em relação a essas inadimplências. É por isso que é tão importante você analisar um fundo, mas você analisar a gestão, porque nesse momento de crise, nesse momento de inadimplência, o que vai contar muito é a forma que a gestão vai se comportar em relação a buscar alternativas para fazer uma negociação, tentar se movimentar ali para ver se aquele título vai ou não vai ser pago, tentar buscar empreendimentos mais atrativos que vão trazer valor ao fundo, ou seja, a gestão precisa se movimentar para de fato tentar trazer de volta aquela inadimplência ou até mesmo buscar alternativas melhores que vão buscar valorização dentro do fundo. Então, antes de você tomar qualquer atitude de vender ou não vender as suas cotas, primeiro analise o que a gestão do fundo está fazendo em relação a essas inadimplências, para você também não tomar atitudes precipitadas e acabar se desfazendo das suas cotas. De contrapartida, muitas pessoas já não quiseram saber se o fundo vai ou não vai ter condições de pagar, se aquele fundo vai ou não vai conseguir buscar alternativas de mudar aquela inadimplência, e muita gente já vendeu as cotas desses fundos de papel quando começou a cair ali 10, 15, 20%. A verdade é que aconteceu um efeito manada no mercado. A lei da oferta e da demanda, ela não falha. Então, quando muita gente está querendo vender um ativo e poucas pessoas estão querendo comprar, os preços desabam. E foi isso que aconteceu com muitos fundos imobiliários. Quando aconteceu ali os primeiros calotes em alguns fundos, muita gente que entrou no mercado já vendeu as suas cotas e nem está mais se preocupando se o fundo vai ou não vai performar novamente. Só que aí, junto com essa queda muito brusca no mercado e essas movimentações de curto prazo, fazendo cotas caírem aí de 100 para 80, 60, 70 reais, muita gente tem me perguntado se isso significa uma oportunidade ou se nesse momento isso daí significa mais um risco. E a minha análise é exatamente o que eu comentei com vocês. Tudo depende do fundo, tudo depende da gestão do fundo e como o fundo vai se comportar em relação a essas inadimplências. Muita gente que ainda está segurando as cotas desses fundos de papel também está me perguntando se é hora de se desfazer dessas cotas, se alguns fundos que cairiam aí 40,
40%, 50% não vão mais voltar ao seu valor patrimonial de antigamente, se isso daí já representa um fundo perdido? E sinceramente, essa é uma resposta muito particular, porque primeiro, quais foram os motivos que te levaram a investir naquele fundo, se você acredita ou não acredita na gestão e se você ainda encontra os mesmos fundamentos nesses ativos que levaram você a fazer a compra e fazer aquele investimento. Se você acredita que o fundo pode voltar em algum momento a pagar os valores que eles pagavam antigamente, as cotas também podem se valorizar, eu não vejo motivo de você se desfazer das suas cotas se você ainda acredita no ativo. Mas de contrapartida também não vejo problema nenhum em você se desfazer das suas cotas caso o fundo tenha perdido os seus fundamentos, se você não acredita mais na gestão, se às vezes você comprou por impulso e não entende exatamente o que você estava fazendo, você tem que tomar muito cuidado nesse momento para você não sair investindo ou vendendo as suas cotas por conta das notícias do momento, porque exatamente como eu falei para vocês, acontece o efeito manada no mercado. Quando uma pessoa começa a vender, outra pessoa começa a vender, começam a sair notícias negativas sobre aquele ativo, muitas pessoas vendem as suas cotas e aí é nesse momento que muitas pessoas também estão aproveitando para comprar essas cotas mais barato e depois lá na frente, se o fundo se recuperar, essas cotas podem se valorizar. Então, sinceramente, não existe certo ou errado se você escolher ficar com o seu fundo em mãos ou se você escolher vender. Somente o tempo vai dizer qual foi a melhor estratégia. Só que você, antes de fazer qualquer investimento, precisa analisar o tipo do fundo, a gestão do fundo, a classificação de risco do fundo, para você não ficar aí com medo de perder dinheiro ou ficar perdendo sono nas primeiras oscilações do mercado. É bom deixar muito claro aqui para vocês também que fundos imobiliários são muito atrativos porque você tem as cotas se valorizando ali pelo IPCA e o GPM no longo prazo, você tem fundos imobiliários pagando rendimentos isentos de imposto de renda e você também consegue ter uma exposição muito bacana ali ao mercado imobiliário, ao mercado agro, ou seja, você consegue ter uma diversificação muito interessante por um investimento muito baixo. Mas fundos imobiliários não são aqueles tipos de ativos que você vai investir focando já na alta valorização dos ativos, porque fundos imobiliários são ativos diferentes e a valorização das cotas acontece, mas muito devagar. São ativos que o foco é você aumentar o seu patrimônio investido para você receber cada vez mais dividendos. Se você está buscando por valorização, você deve investir em ações, ETFs, outros tipos de ativos que vão compor essa parte da sua carteira. Mas os fundos imobiliários, a estratégia é diferente. Você deve buscar bons fundos para você ter um patrimônio seguro e receber dividendos todos os meses. É por isso que é tão importante você analisar os fundos high yield e os fundos high grade. Porque se você investe ali uma parte da sua carteira em fundos high yield, não vai ser a primeira oscilação do mercado que já vai fazer você vender suas cotas, pois você já está esperando um risco maior com aqueles ativos. E se você investir em fundos high grade, você também não vai ficar preocupado com tanta volatilidade. Por mais que você receba um pouco menos ali em relação a fundos mais arriscados, você sabe que você está bem posicionado em fundos mais conservadores e eles também não vão te dar dor de cabeça com a volatilidade do mercado. Outra dúvida que muita gente tem me perguntado aqui recentemente é se os fundos de papel tendem a se desvalorizar com a queda da Selic. Então eu vou trazer aqui para vocês junto, acompanhe aqui comigo o último Boletim Focus. Eu tenho mostrado isso aqui várias vezes no meu vídeo, porque o Boletim Focus é uma espécie de resumo semanal que o Banco Central solta para mostrar pra gente para onde está apontando a nossa economia. Então se a gente quer entender sobre os investimentos, é muito importante que a gente entenda o Boletim Focus e entenda as expectativas econômicas. Como vocês podem ver aqui, hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, nós temos uma Selic em 13,75, mas uma expectativa de que em 2023 ela possa começar a diminuir, ou seja, não quer dizer que ela vai começar a cair ainda esse ano. Existem vários pontos econômicos que englobam inflação, política fiscal, entre outras coisas que precisam acontecer no Brasil para que essa taxa realmente diminua. Mas o Boletim Focus mostra aqui que o Banco Central já demonstrou interesse em diminuir essa taxa ainda em 2023. Mas nós podemos ver aqui que em 2024 a taxa está próxima aqui da casa dos 10%, em 2025 em 9% e lá em 2026 abaixo dos 9%. O que acontece? A taxa de juros, ela sendo mais alta, ela vai pipocando ali o caixa das empresas, porque a dívida das empresas também passa a ficar mais cara. É por isso que recentemente, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, nós vimos várias empresas pedindo recuperação judicial. E isso também afeta diretamente os fundos imobiliários, principalmente aqueles fundos que têm CRIs mais arriscados. Então, se a Selic não cair, os fundos high yield, que são os fundos mais arriscados, que pagam mais dividendos, mas que têm uma carteira de crédito ali um pouco mais arriscada, esses fundos
podem continuar caindo se caso eles não resolvam esse problema da inadimplência. A credibilidade desses fundos podem ir diminuindo com o passar do tempo e também o mercado não é bobo. Ao invés de você deixar o seu dinheiro investido ali em um fundo que está caindo 30, 40, 50%, você também vai pegar seu dinheiro e vai investir em algo mais conservador ou algo que possa te trazer um retorno mais previsível. Então, se a Selic não cair e esses fundos que estão caindo não resolverem esse problema da inadimplência, isso aí pode sim piorar a qualidade desses fundos e também pode mostrar para o mercado que esses fundos não são mais atrativos e as cotas podem cair aí 40, 50, 60%. Mas o contrário também pode acontecer. Da mesma maneira que se os fundos se organizarem, se os fundos mostrarem competência em relação a se organizarem, quebrarem essas questões aí mais burocráticas que envolvem inadimplência, o fundo também pode voltar aí aos seus patamares, alguns fundos podem se valorizar e pagando bons dividendos, eles voltam a ser atrativos no mercado. Agora, com a Selic caindo, já que vimos aqui que a expectativa da Selic é que ela comece a cair ainda em 2023, alguns fundos que têm exposição maior ao CDI, no médio prazo, eles tendem a pagar um dividend yield menor, já que a maior parte da sua carteira de crédito tem uma exposição a títulos pós-fixados. Da mesma maneira que você, que investe em um CDB de liquidez diária, mesmo você tendo um título aí pagando 100% do CDI, hoje esse título paga 13,65, mas amanhã se a Selic diminuir, tiver em 10%, aquele título vai pagar 9,90. Mesmo com o mesmo título, o seu título vai pagando menos porque ele está atrelado ao CDI. E esses fundos que têm uma carteira de crédito mais exposta ao CDI também podem pagar dividendos menores, já que os títulos são pós-fixados. Existe um propósito desses fundos investirem nesses títulos. Então, alguns fundos como, por exemplo, KNCR11, PORD11, um fundo que muita gente comenta aqui no canal, são fundos, como vocês podem ver aqui, que tem uma alta exposição da sua carteira de crédito em títulos atrelados ao CDI. Então, com a Selic caindo, esses fundos podem sim ser impactados em relação aos rendimentos que eles pagam. Porém, no Brasil, nós temos um histórico de altas taxas de juros, onde as taxas de juros, aí uma média, fica basicamente ali em 10%. Por isso, no curto prazo, dependendo das movimentações da Selic, esses fundos podem pagar rendimentos menores, mas aí, meu amigo, isso daí não é uma regra, porque não são todos os fundos de papel que têm uma alta exposição ao CDI. Muitos fundos são balanceados ali entre o IPCA, entre o IGPM, entre títulos pré-fixados e também entre o CDI. Então, cabe a você analisar qual é a composição da carteira do seu fundo, porque daí você já vai começar a entender melhor se aquele fundo vai ou não vai ser penalizado com a queda da Selic. Agora, passando uma régua em tudo isso, as coisas melhorando, juros caindo, o mercado bombando, o mercado fluindo, a visão dos investidores sendo mais positiva em relação ao mercado, os fundos imobiliários podem se valorizar, os fundos podem voltar a pagar bons rendimentos e o mercado fluindo, todas as outras coisas andam. Por isso, nesse momento, preste bem atenção naquilo que você está investindo, faça boas análises para você não sair comprando porcaria aí e você carregar na carteira durante 3, 4, 5 anos, enquanto você poderia tomar boas atitudes hoje, pegando fundos aí que estão pagando boas rentabilidades e fundos com uma boa estrutura. Agora me conta aqui embaixo o que você está fazendo com o seu dinheiro, se você vendeu suas cotas de fundos imobiliários ou se você está aproveitando para comprar mais. De agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!